Olá, Pastor Gary Haynes aqui. Hoje nós vamos fazer mais um estudo com o Pastor Day, que vai ser muito impactante na tua vida e acaba sendo na minha também, porque toda vez que eu pego na palavra, né, bênção para mim. Em primeiro lugar, nós não estamos mais debaixo da lei mosaica, a lei de Moisés, nem os 10 mandamentos como mandamento. Muito evangélico, muito protestante, católico, mistura um pouco isso. Os 10 mandamentos fazem parte da lei de Moisés. Você fala, não, peraí, mas como assim tal? Mas vamos lá. 9 dos 10 mandamentos são reiterados como princípios da nova aliança. O único que não é reiterado como lei ou mandamento na nova aliança é a questão de ter que guardar o sábado. O Novo Testamento, e é um assunto que eu não vou poder entrar aqui agora, mas o Novo Mandamento mantém-se o princípio de um dia de descanso, sim, mas não mais como lei de Moisés. Então, a lei de Moisés não estamos debaixo dele. Aí tem gente que confunde, porque eles vão no Novo Testamento e falam, mas pera aqui, está vendo aqui? No Evangelho de Mateus, Jesus obedecendo aqui a lei e não sei o que, aqui em Lucas e não sei o que. Opa, peraí, mas você que está enganado. Tem um monte de gente que fala besteira sobre isso. Então, olha só, o que o pessoal não entende. As alianças não mudam no capítulo 1, nem de Mateus, nem de Marcos, nem de Lucas, nem de João. Não é capítulo 1, onde você sai da velha aliança e vira para a nova. Se divulgar que na tua avenida, hoje a velocidade máxima ali é 60 km por hora. Aí divulgar, daqui a um mês, na data tal, vai passar para 80. E aí você resolve, vai passar para 80, então bora, você está lá 80. Aí um policial lá com radar, timba, te pegou, te parou, falou, você está 80. Não, mas a lei já foi mudada. Falou, a lei foi mudada, mas não foi iniciada a nova lei. Ela foi mudada com a data para início, que vai ser daqui a um mês ainda. Você ainda está na lei antiga. Então você está multado aqui por 20 km a mais, porque a lei ainda é 60. Você tem que entender que quando vir as alianças é mais para o final de cada um dos evangelhos. Eu provo isso com um estudo aprofundado, e a gente pode até falar isso depois, mas assim, você vê que qual que é o momento chave dessa virada de aliança, onde marca a nível presencial? Jesus morre na cruz, ele desce, ele tira as chaves da morte do inferno de Satanás, ele fica 3 dias assim no cálculo deles. Isso é outra coisa que a gente não entende. Fala, mas 3 dias, isso aconteceu na sexta tarde, aí domingo ele ressurge, e não é 3 dias, mas é assim, porque eles contam um dia virando quando escurece na sexta, e começou sexta ainda com luz, aí escurece, então foi 1 dia, depois sábado é 2, aí quando vira domingo é 3. Então foi 3 dias no cálculo deles. O nosso seria 2, mas o deles é 3, tá certinho. Aí você vai ver que ele morre e tal, beleza? Aí, quando ele morre, o que acontece a nível óbvio? Bem, rasga-se o véu no templo, no Santo dos Santos. Qual é o significado disso? Que lá no templo, no Santo dos Santos, aquele véu é o lugar que fechava o lugar que o Espírito Santo ficava com tua presença para o homem encontrar. Quando rasga o véu é porque está dizendo, o Espírito Santo não está ficando mais nesse ponto, templo não é mais lugar que Deus vai encontrar com o homem, porque na nova aliança, templo somos nós, né? E o altar não é mais ali frente do templo, não é frente do prédio da igreja, o altar é a cruz de Cristo, onde nós também morremos com ele, ressurgimos com ele, e é a vida gloriosa. Mas então, você vai ver aqui, a gente entende que muitas vezes nós misturamos de forma errônea, pegando e falando, mandamento do lei de Moisés, Jesus praticou, então a gente pratica também. Eu vejo constantemente pregador evangélico, protestante, usando essa mentalidade. Está super errado, porque Jesus estava obedecendo a lei porque estava vigente, mas com a morte e ressurreição dele, encerra-se e é cumprida a lei de Moisés e surge a nova aliança no sangue dele. Isso tudo se prova com centenas de passagens, com muita firmeza. Agora que chega a parte onde Dave vai nos mostrar algo, mas eu precisava fazer esse preâmbulo para fazer mais sentido.
pastor Dake, ele tem um pedaço aqui, se você tem, né, se você não tem, corre e pega a tua, a Bíblia Dake, capa dura, né, versão de biblioteca, letra grande, acabamos de relançar, mas tem por pouco tempo, então eu recomendo todo mundo que quer, corre rápido e pega, porque já vai acabar essa edição e vai demorar um tempinho voltar de novo. Mas vai voltar, mas vai demorar um pouco. Então pega logo a sua aí. Na página 2189 dessa versão da Bíblia Dake, o pastor Dake, ele faz um trabalho para mostrar os mandamentos do Novo Testamento. Aí ele fala assim, ó, há 1050 mandamentos no Novo Testamento para serem obedecidos pelos cristãos. Por causa das repetições, podemos classificá-las em 800 títulos. Compreendem cada fase da vida humana em seu relacionamento com Deus e com seus semelhantes, agora e no porvir. Aí ele vai num estudo fabuloso, e aí nessa página você tem, né, dezenas de mandamentos do Novo Testamento. Depois você vira aqui a página, aí tem mais páginas aqui, só de mandamentos, mas olha só, mais várias páginas, até a página 2195, mas vamos lá, página 2189, aí ele fala assim, alguns dos mandamentos. 7 coisas que devem ser evitadas, os que promovem dissensões, clamores vãos e profanos, falsa ciência, questões sem instrução, questões loucas, genealogias, debates acerca da lei. Né? Depois ele tem 74 coisas que se deve estar, aí tem os mandamentos, vira a página, aí aqui na página 2190 tem um negócio legal que fala assim, ó, 14 coisas das quais se deve acautelar. 1. Dos falsos profetas. 2. Dos homens. 3. Do fermento ou doutrina dos fariseus. 4. Do fermento ou doutrina de Herodes. O que é esse lance de fermento dos fariseus e tal? Jesus estava combatendo de forma direta os mestres da lei. Por quê? Porque eles tinham feito suas ideias, suas tradições e seus ensinamentos que muitas vezes contrariavam de forma frontal a palavra de Deus, e eles tinham colocado sobre a palavra e basicamente esmagado e apagado a palavra. E ele brigava sobre isso. Sabe aonde que estão esses ensinamentos, esse fermento dos fariseus hoje? Dentro da igreja evangélica para todo lado. Um monte de lugar que a pessoa começaram, com o passar do tempo, a ensinar coisas, aí virou doutrina, e muitas vezes ele é de forma frontalmente contrária do que a Bíblia ensina. Então nós temos que seguir os mandamentos daqui, e não dos homens. E Jesus, então, brigava sobre isso. Então, vamos voltar lá. 14 coisas que se deve acautelar. São mandamentos, né? O número 5 agora é da hipocrisia, da cobiça, dos escribas, para que não desprezais a Deus e pereçais. Número 9, dos cães, ou falsos mestres. Falsos mestres, gente. A gente tem um monte hoje em dia, alguns piores do que outros. Alguns desviam a palavra em pequenas coisas, mas alguns desviam de forma profunda. Eu não sou juiz de ninguém, mas eu posso ver pelo fruto e pelo ensinamento, filtrando pela Bíblia, quando alguém está desviando a palavra, né? E olha que como um homem está gostando de escutar falsos mestres. É um dos sinais dos últimos dias, mas a gente tem que tomar cuidado e não ser levado pelos falsos ensinamentos, ser levado pela palavra, tá? Vamos lá. Número 10, dos maus obreiros, e tem, né? Gente, eu vejo que hoje em dia tem um monte de gente fora da igreja, desegrejados e meio amargurados com pastores e líderes. E em muitos casos com razão, mas toma muito cuidado com essa amargura, essa é uma coisa do diabo, a amargura é do diabo para fazer você julgar tudo de forma errada, você só começa a enxergar errado e você não consegue ver mais o que é certo. E só porque teve alguém na sua vida que talvez te desapontou, ou você seguiu um líder que, né, quebrou a Bíblia, você não larga tudo, fala, não vou ter mais nada a ver com as coisas de Deus, você procura o certo. Tenta achar um lugar com equilíbrio no ensino da palavra, tenta orar para Deus mandar, né, mas não deixa a amargura entrar no seu coração, tá? Só porque tem os falsos correndo por aí, toma muito cuidado com isso. Agora, tem maus obreiros? Tem gente que quer usar sua influência de forma maligna para abusar de mulheres? Tem gente que quer ficar rico em cima de dízimos ou ofertas? Tem.
Mas a maioria não é bem assim, tá? Eu conheço um monte de pastores, um monte de líderes que não são isso, tá? Estão fazendo o seu melhor para servir o povo de Deus. Então não vamos, né, sair nessa linha julgando tudo como igual só porque você foi ferido por alguém. Porque essa ferida virou amargura, você tem que pedir o Espírito Santo para te ajudar a ver isso curado, tá? Vamos lá. Depois aí dos maus obreiros, aí o 11, da circuncisão, tá? A circuncisão é tentar fazer você chegar a Cristo pela lei. Gálatas, o livro inteiro bate nesse assunto, e Gálatas 3 bate com muita força. Então toma muito cuidado com isso. Não é pela lei que você vai ser salvo. Depois de salvo, você procura praticar boas obras por ser salvo e por ser discípulo de Jesus. Mas não é a lei ou as obras que vão te salvar. Então lembre muito bem disso, tá? Não entra nessa linha, tá? Da circuncisão. 12, para que não sejais presos por meio de filosofias, outra coisa aí, sofismas e filosofias que te enganam e te prendem, toma muito cuidado com isso. Número 13, para que não sejais presos por meio de vãs sutilezas. E 14, para que não caiais, não caia, não começa bem e depois tira os olhos de Cristo, começa a olhar para tudo em volta e caia. Não faça isso. Agora, se você está caído, a esperança é que Deus ama pessoas atrapalhadas, que é o nome de um livro, inclusive, que eu estou escrevendo, que se Deus quiser em breve eu vou lançar. Mas Deus tem nova chance se você já caiu. Se você está em pé, toma cuidado para não cair. Não tira seus olhos de quem? De Cristo, que é o centro de tudo. Bem, essa Bíblia Day que vai te ajudar demais, crescendo as coisas de Deus. Eu só peguei um pedacinho do que está aqui. São dezenas e centenas de milhares de notas e recursos aqui dentro, que vai te ajudar a crescer nas coisas de Deus e entender melhor a Bíblia. Então, recomendo que você tenha uma. Você pode adquirir indo no nosso site, que está o endereço aqui, e além da loja ali, vai lá no origem da página, no home page, né, e vê a parte ministerial que tem TV Discípulo, com um monte de vídeos sobre vários assuntos. Você tem o blog, que é cheio de artigos, é uma espécie de uma revista evangélica grátis, e um monte de informação que vai te abençoar, tá? E se Deus quiser, vamos andar juntos em sermos verdadeiros discípulos de Jesus. Até a próxima.